Olá pessoal, meu nome é Gilberto Strafati, sou consultor, criador do The Mike Canvas e essa é uma das apresentações que a gente faz. Foi feita no Congresso Six Sigma em 2015 e eu vou usar ela como base para apresentar para vocês um pouquinho dessa ferramenta de gestão que tem por objetivo auxiliar aí na coordenação, na apresentação dos projetos Lean Six Sigma com base na metodologia The Mike, que é o The Mike Canvas, ok? Basicamente, o The Mike Canvas é uma visão um pouco mais elaborada dos formatos de apresentação one page, e o objetivo dessa ferramenta é garantir e facilitar uma apresentação mais executiva do projeto Lean Six Sigma, com base novamente na metodologia The Mike, ok? Bom, por que é importante ter método, né? A gente fala muito do método The Mike e agora nós vamos falar um pouquinho do método de apresentação ou de gerenciamento dos projetos Lean Six Sigma, porque o método nos auxilia a enxergar. Esse exercício é bastante bacana, é um cubo ali utilizado, foi uma palestra do TEDx, ou do TED mesmo, que eu não me recordo, onde o neurocientista apresenta esse cubo e pergunta qual a diferença, se você percebe a diferença de cor entre o quadradinho marrom no centro da face superior e o quadradinho central da face da frente sombreada. 99,9% das pessoas percebe que o de cima é marrom e o de baixo tem uma cor um pouco mais clara, uma cor talvez laranja, mas quando a gente utiliza um método diferente para enxergar esse processo, a gente percebe que na verdade essas cores são iguais. Então, só uma reflexão do porquê o método é importante. O método garante que nós enxerguemos de forma mais rápida, de forma mais eficaz e garante que todo mundo tenha o mesmo mapa mental, a mesma forma de abordar o problema. Método científico ou qualquer método justificado ou, enfim, que já é reconhecido, é importante dentro de uma organização para garantir que as discussões, que os avanços sejam feitos de uma maneira unívoca, né? Bom, só resgatando essa questão do método, né? E aí é uma visão minha, do Gilberto, existem métodos para diferentes tipos de aplicação, né? Pensando nos métodos ou nas ferramentas para desenvolvimento da melhoria contínua nas organizações, existem ferramentas ou métodos para você enxergar de perto, existem ferramentas ou métodos para você enxergar ao longe e existem ferramentas ou métodos para você enxergar de maneira mais clara, né? Nem todas as ferramentas têm o mesmo objetivo dentro da seara da melhoria contínua. Bom, falando um pouquinho dos métodos que fazem a gente enxergar no detalhe ou de uma forma um pouco mais próxima, nós temos o SMAD, Single Minute Exchange of Dice, que faz todo aquele trabalho de mapeamento das atividades, o Seis Sigma, né, buscando as fontes de variação do problema, o próprio Lean identificando no Gemba Genbutsu e Genjitsu, né, buscando aí a identificação dos desperdícios e a maximização do valor agregado. Essas ferramentas, elas têm por objetivo olhar o detalhe do processo, ou seja, fazer com que nós enxerguemos de uma maneira mais clara, de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais profunda. Existem ferramentas que fazem com que a gente enxergue ao longe, né? Que traga ao longe para perto. Nesse sentido, nós temos todas aquelas ferramentas com base estratégica. Nós temos o SWOT, nós temos o PEST, nós temos o Balance Scorecard do Kaplan e do Norton, nós temos o Business Model Canvas, nós temos o QoS, ou seja, existem diversas ferramentas que têm por objetivo garantir que as ferramentas ou o futuro fique mais próximo do presente, ok? E existem ferramentas que basicamente dão mais clareza. Elas não necessariamente garantem uma visão aprofundada, não necessariamente elas trazem o que está lá na frente para o estado atual, mas elas facilitam enxergar de uma maneira mais clara e de uma forma mais padronizada. O fluxograma é um método que faz isso. O CPOC, né, Supply Input Process Output Customer. O PMCS, o Process Management Control System, uma metodologia bastante utilizada pela Coca-Cola. São ferramentas que facilitam e garantem que a gente enxergue melhor. Okay? Citando embaixo ali o Amazon Chart, né, os gráficos de balanceamento frente ao Takt Time, também são ferramentas que facilitam entender o tempo de ciclo dos processos. Não necessariamente com nível de profundidade para a tratativa, não necessariamente com uma visão de futuro, mas facilitam enxergar. Bom,
Por que essa reflexão inicial? Existem 3 tipos de método com 3 diferentes tipos de abordagem e o Six Sigma ele está naquela primeira ponta, né? Uma ferramenta extremamente complexa para você buscar as fontes de variação, fazer o cálculo realmente do desvio padrão do nível Sigma, do resultado do seu processo com base nas fontes de variação de cada atividade, mas com isso há uma grande dificuldade de você conseguir enxergar o todo, né? Eu não consigo enxergar de uma forma clara qual é a condução do projeto. Isso é recorrente em várias empresas, a gente conduz projetos de consultoria em diversas empresas e a gente percebe uma grande dificuldade de rastrear a memória, fazer um rollout, conseguir fazer uma réplica dos projetos. Então, no meu entendimento, e aí ao longo de discussões em vários clientes, a gente conseguiu entender que existe uma grande oportunidade da gente padronizar uma forma mais clara de enxergar o todo de um projeto Lean Six Sigma. E aí vem o The Mike Canvas, ok? Bom, como é que começou essa ideia? Na verdade, inicialmente, a gente pegou como referência e começou a utilizar em alguns clientes o Project Model Canvas, que é uma variação do Business Model Canvas. Foi desenvolvido pelo professor Finocchio, e depois eu deixo aí a referência. E nós adaptamos o PMC, o Project Model Canvas, que tem base no PMI, para colocar o projeto Lean Six Sigma. Na verdade, o Canvas, da forma que ele foi criado originalmente, ou o Project Model Canvas, são boas ferramentas para a discussão inicial do projeto. Ou seja, quando eu estou fazendo ali o contrato do projeto, o termo de abertura do projeto, o Project Charter, o PMC ou o Canvas rodou muito bem. Depois eu vou mostrar um exemplo aqui. Mas, para eu enxergar o fluxo, né, a causa raiz com base na tratativa da variável, que impacta no indicador de resultado, que impacta no indicador de alto nível, que afeta a CTQ do cliente, toda essa conexão que é necessária para você fazer uma boa réplica e uma boa apresentação do projeto Lean Six Sigma, não ficou clara quando a gente aplicou dentro do Project Model Canvas. Então, esse é o Project Model Canvas, vocês podem buscar referência na internet, tem o site ali, projectmodelcanvas.com, essa é a referência, esse é o A0 ou A3 deles, ok? E a gente fez essa aplicação utilizando esse formato. Ficou legal, mas não foi, não extraiu tudo aquilo que eu tinha como expectativa na forma de apresentação do projeto de uma forma clara. Tem algumas características que, por exemplo, a gestão de riscos no projeto Lean Six Sigma tem muita característica de fundamentos, o SMART é seleção de projeto, benefícios você pode até trazer do definir, restrições, não fica claro se é restrições ao projeto ou as restrições dos gargalos da etapa analisar, então gerou uma confusão na cabeça dos belts. Então, e aí veio a ideia da gente, após fazer essa experimentação, onde está sendo demonstrada aí, obviamente com o uso de post-its no formato A0, depois, migrando para um aplicativo, esqueci de mencionar isso, a gente fez a aplicação do PMC junto de um aplicativo que também é disponível no site ali do Project Model Canvas, muito bacana. Nós fazemos integração aí à distância, eu São Paulo, galera no Rio de Janeiro, e rodou bem legal. Mas a ideia era somar uma metodologia com visão profunda de processos, ou seja, que garanta um entendimento pleno das fontes de variação do processo, com uma ferramenta que possibilite eu enxergar de uma maneira mais clara, única. Ou seja, eu preciso enxergar o projeto numa folha só. Existem, e deixar claro, existem diversos one-pages, mas one-pages executivos, não one-pages com foco em réplica de projetos ou voltados para o Belt. Os one-pages que são desenvolvidos, eles têm foco no executivo, o que é bem legal. Agora, será que eu consigo, e nós conseguimos buscar um formato que seja tão executivo, mas também ideal para que o Belt ou Green Belt consiga conduzir o seu projeto? Nós temos aí uma mudança de comportamento, né? Aquela velha discussão sobre geração X, Y, Z, e a tendência das pessoas trabalharem de uma maneira cada vez mais dinâmica. Há uma necessidade muito grande dos belts atuais, dessa nova geração, conseguirem enxergar o todo, da onde está saindo para onde está indo. E exige um ato de fé muito grande quando você está trabalhando um projeto aí de 6 a 10 meses, que é um projeto típico de Six Sigma. Enfim, com o The Mike Canvas a gente consegue uma apresentação fluida, a gente consegue mostrar o todo sem perder qualidade em conteúdo. Obviamente as planilhas de suporte elas podem ser utilizadas, a apresentação em formato PowerPoint ela deve ser utilizada, mas enfim, a gente consegue utilizar o The Mike Canvas como uma ferramenta de gestão do Six Sigma. Importante, não é um novo Six Sigma, pelo amor de Deus, Bill Smith que me perdoa,
né? Jack Welch, que utilizou o Six Sigma fortemente na GE, me perdoe, não é uma tentativa de mudar a forma de condução do Six Sigma, pelo contrário, ou do Lean Six Sigma, enfim, mas é uma forma da gente mostrar o Six Sigma de uma forma mais executiva, sem perder conteúdo para os belts, ok? Então, essa foi a nossa premissa. Qual o objetivo? Olhar o todo, né? Eu preciso ver o todo do projeto para reduzir esse nível de ansiedade e facilitar a condução. Bom, muito prazer, The Mike Canvas. Essa é a nova proposta. Foi desenvolvida por mim, né? Foi apresentada no congresso e já foi testada em alguns clientes com bons resultados. Obviamente toda metodologia tem uma fase de adaptação. Eu já percebo algumas oportunidades de melhoria após alguns diversos testes, mas isso vai ser tema para uma futura potencial revisão, ok? O que é bacana? A0, post-its, dividido por etapas. Eu consigo ver a conexão entre as etapas através das barreiras e eu consigo ver todas as principais etapas entregáveis de cada uma das etapas do DMAIC. Define, Measure, Analyze, Improve and Control. Definir o problema, se eu soubesse o problema eu já tinha resolvido. Medir as variáveis que afetam no resultado. Analisar as causas raízes, levantamento e validação de causas raízes. Plano de melhoria, piloto e melhoria dos X e dos Y. E depois o controle e manutenção dos resultados. Ok? Esse é o objetivo, num formato A0. Não tenho ainda avaliações, não tenho entendimento se de alguma maneira isso fez com que os projetos se tornassem mais rápidos ou mais práticos. Então eu agradeço a galera aí que estiver utilizando The Mike Canvas. Depois eu vou deixar o link aí para vocês fazerem o download. Mas se vocês tiverem alguma percepção, tanto positiva quanto negativa, com relação ao método, tragam informações para a gente fazer uma análise crítica conjunta, ok? Bom, vamos lá. Project Charter. Primeiro, qual é a justificativa SMART? Né? Por que o projeto é estratégico, mensurável, atual, relevante, traz retorno financeiro e temporal, time-bounded ou timely. Qual que é o indicador de sucesso do projeto? Isso eu tenho focado bastante. Obviamente na matriz CTQ, na matriz VOC, a gente traz vários indicadores outcome que medem a satisfação do cliente. Mas qual o indicador de sucesso do projeto? Tentem focar em um, e esse indicador está destacado ali inicialmente. Bom, quem são os clientes do projeto? Aí o processo de entrevista, tanto ativo quanto reativo, a equipe de projeto e o cronograma. Ok? Isso aí é preenchido, já é o documento de abertura do projeto. Depois do Project Charter, começa exatamente a etapa de definição, quando eu comentei anteriormente, definir o problema. Como assim? Se eu tivesse o problema claro, eu não precisava de um projeto. E se fosse fácil, eu já tinha feito. Então o objetivo da etapa a definir é capturar a voz do cliente, traduzir indicadores e analisar esses indicadores com as ferramentas gráficas apropriadas. Obviamente tem os requisitos básicos, as análises de estabilidade, capacidade e nível sigma do processo. O que eu destaquei e o que foi destacado no Canvas? Qual é a necessidade do cliente? Quais são os indicadores que medem antes e depois? É importante esse acompanhamento antes e depois do projeto ou das ações. E a frase típica do final do Define, que é a definição final do problema. Se possível, com a estimativa preliminar do saving ou ao final do medir, a conclusão ali da estimativa de retorno financeiro do projeto, destacando se é um hard saving, um soft saving, um cost avoidance ou um outro tipo de saving não tão mensurável, ok? Obviamente, depois da etapa do Project Charter, da etapa a definir, nós temos a etapa a medir. Importante, o mapeamento do processo que ocorre no fluxograma abaixo, ou o Value Stream Mapping que você pode montar embaixo, ele se dá a partir, né, da definição do problema. Então você vê que ele está exatamente do lado, por isso essa conexão e essas barreiras são importantes no entendimento do método. Depois que você tem o mapeamento do processo, você tem o levantamento das possíveis variáveis na matriz de causa e efeito, a definição das variáveis críticas através dessa pontuação e a medição efetiva de quais as variáveis que afetam o resultado. Ou seja, quais X afetam Y. Ponto importante, isso a gente tem colocado como premissa, há críticas a isso, eu concordo, mas se existem fontes de variação que não demandam um estudo de causas profundo e você já tem uma ação imediata, óbvia, é concordância, é um gap de processo muito grande, kick win. Então você já destaca quais são os kick wins de projetos a partir das fontes de variação já identificadas. Project Charter, definir, medir e agora a etapa analisar. 2 pontos principais. Eu sempre entendi a etapa analisar como 2 momentos.
ferramentas analíticas para o levantamento de possíveis causas e validação das causas raízes, ok? Então, parte analítica, parte estatística, caso você não tenha base de dados e precise de inferência, mas são os dois temas principais, ok? As fontes de variação geram as cabeças de Ishikawa, cada X gera um Ishikawa, importante lembrarem disso, e depois a validação, as causas raízes validadas. Agora o negócio fica complicado. Se você já tem as causas na mão, já fez os kick wins, é a hora de você implementar a proposta do plano de ação, levantar a análise de custo-benefício e ir para cima. Eu brinco que até aquele momento você não era tão responsável pelo tema porque você não sabia qual era a causa. Agora já está no seu colo. Efetivamente você tem que resolver esse problema. Então a etapa melhorar trata do análise de esforço sintático das possíveis soluções. Elas são escritas em post-its em cada um daqueles quadrantes. A partir disso, aquelas que foram selecionadas migram para o plano de ação e aí você vai colocando o status report das ações já implementadas, ok? Depois disso, você tem a adaptação e a evolução dos indicadores. Só resgatando o que eu já acabei de mencionar com relação à conexão entre as etapas e as caixinhas, mas após a conexão do plano de ação, o que acontece? Você tem que continuar monitorando o indicador. Então aparece aí o depois do indicador de sucesso e aparece o depois dos indicadores de resultado. Obviamente isso é uma grande dificuldade. Você tem que monitorar o indicador de sucesso do seu projeto toda a reunião. Aquele mindset de resolver o indicador tem que estar bem firme na equipe, mas acho que o ponto importante é a causa trata a fonte de variação, o X, que vai impactar no Y. Então minha ação não necessariamente impacta no resultado. Tentem rastrear isso e essa é a nossa formalização ali, o antes e depois do Y a partir do plano de ação. Ok? Por último, o plano de controle. E aí sim, você garantir a sustentabilidade do resultado e, importante destacar, quais são as fontes de variação que você vai continuar monitorando por tempo definido. E aí você pode utilizar um método como trabalho padronizado ou um controle estatístico do processo com as cartas de controle típicas ou não tão típicas, dependendo do tipo de dado que você estiver trabalhando. Bom, muito rápido, a ideia era só passar uma visão geral para vocês do The Mike Canvas. Eu espero que seja uma ferramenta que agregue valor, eu espero que vocês utilizem. Podem mandar um e-mail para mim que eu mando o PDF, tem a versão em português e em inglês, vocês podem baixar o A0 e, por favor, utilizem a ferramenta, façam as análises críticas, deem as suas sugestões e comentários e sejamos cada vez mais agentes de transformação e mostrando de uma forma mais clara o método. O método não pode ser complexo, o resultado tem que ser mais relevante do que a complexidade da ferramenta. Então, pensando com simplicidade, pensando de maneira bem prática, vamos aí resolver os grandes desafios das empresas de maneira conjunta. É isso, pessoal. Uma boa sorte e até mais.